A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o pastor Misael Figueiredo, estamos juntos para estudarmos mais uma lição, a lição de número 6 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem por título A Justiça de Deus. Eu lerei aqui o texto áureo e vou abrir mão aqui de ler a nossa leitura bíblica para que a gente possa aí ganhar tempo. Diz assim o nosso texto áureo: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, versículo 26. Bom, nós estamos estudando nesse trimestre sobre a justiça de Deus, a justiça divina, né, que é a preparação do povo de Deus para os últimos dias, com base no livro do profeta Ezequiel. Já estamos chegando aí praticamente à metade do trimestre, né, que tem sido muito importante para nós, e com certeza esse trimestre ele fala conosco nos dias atuais, né? Nós aí estamos aqui no Brasil, sabemos o quanto esta mensagem ela tem sido real para nós nos dias atuais. O texto da leitura bíblica em classe ele está registrado no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, dos versículos 12 até o 21. Depois, cada um que estiver assistindo esta mensagem, esta aula, confira, leia, acompanhe o tempo, dê uma pausa no vídeo, vai lá, lê o texto para você poder ter uma compreensão melhor sobre a aula, e aí depois você continua aí assistindo conosco. Mas antes também quero te fazer um pedido. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe lá também o seu like, nos ajude aí no canal, tá bom? Tenho certeza que você vai encontrar lá também outras mensagens que vão edificar a sua vida. Eu tenho gravado aí outras aulas da nossa escola dominical, mensagens também de pregação, que com certeza vai edificar a sua vida, tá bom? Vamos lá para a nossa lição então? Bom, o tema é a justiça de Deus, né? A justiça de Deus. E o que a gente vai trabalhar basicamente aqui nessa aula? 3 pontos importantes. Primeiro é identificar o juízo divino, né? Nós vamos aqui falar sobre o juízo de Deus que veio sobre a nação de Israel, em especial sobre Jerusalém. Segundo é mostrar qual tipo de oração ou petição que Deus não atende. Opa, peraí, será que existe alguma oração que Deus não atende? Deus rejeita a oração? Ou rejeita alguma oração ou algumas orações? Como é isso? Nós vamos falar sobre isso na aula, então esteja atento aí. Terceiro lugar, vamos refletir sobre a oração feita, a intercessão por alguns homens de Deus que foram espetaculares, foram homens de Deus exemplares, como Noé, Daniel, Jó, Moisés, Samuel, Abraão. Esses homens foram, vamos dizer assim, tops, né? Nas suas orações, sua intercessão, eram grandes homens de Deus. Em dados momentos, Deus os atendeu. Houve momentos que não. E por que não? Por que sim e por que não? Essa aula, ela tenta nos dar uma visão mais ampla sobre isso. Quando que a justiça de Deus ela vem, né? E quando é que Deus ouve uma oração e quando ele também não ouve uma oração ou não atende a oração. E é isso que a gente vai tentar falar aqui nessa aula. Então, o primeiro ponto, é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel. Por isso que é importante que você leia o texto, lá no capítulo 14, do versículo 12 ao 21, para que você tenha uma noção melhor daquilo que Ezequiel está falando. Para quem já vem nos acompanhando aí nas aulas anteriores, né, para quem já está nos acompanhando, está estudando as aulas, nós sabemos que o povo havia ido para o cativeiro por causa de sua desobediência, por causa de sua infidelidade para com Deus, uma infidelidade que não foi algo casuístico, não foi algo momentâneo, não foi algo acidental, mas era algo já proposital, já era uma provocação contra Deus, que eles já vinham fazendo, já vinham praticando já há muito tempo. Por isso Deus então determina que eles iriam para o cativeiro e mesmo chegando no cativeiro não houve arrependimento e conversão. Por isso Deus então tem que agora aplicar
a sua justiça. Então é importante a gente entender o contexto aí do que está acontecendo. Outro ponto importante que fica aqui bem claro nesta lição é uma pergunta que se faz: estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Ou seja, Deus ele pode intervir em qualquer nação e trazer um juízo sobre ela? Ou Deus só faria isso especificamente com o seu povo? Bom, o que vai ficar claro aqui na lição é que Deus ele pode agir em qualquer lugar, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, do universo. Ele criou todas as coisas, todas as nações são dele, pertencem a Ele, e Deus é o único que pode intervir em qualquer lugar do planeta, do universo, porque tudo pertence a Ele, e Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito. Agora, a questão é que a primeira parte dessa palavra profética, ela vem de forma genérica, porque Ezequiel começa dizendo que se uma terra pecar contra mim, Deus falando, no versículo 13, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome e arrancarei dela homens e animais. Bom, aqui está falando de forma genérica, mas também essa palavra se aplica em específico ao povo de Deus. Isso é um ponto importante na nossa aula. Outro ponto importante é que esta lição, ela tem o objetivo, o grande objetivo dela é mostrar, é apresentar e explicar a retribuição divina contra o pecado de uma nação. Não apenas um pecado específico, mas o pecado agora de uma nação. Esse é o grande objetivo da nossa aula. Vamos lá? Bom, no tópico número 1 da nossa lição, tem por título sobre a identificação do juízo. Então vamos identificar aqui o juízo de Deus, o que aconteceu, o que Deus fala então com o profeta. Primeiro, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo um prévio aviso. Amós 3,7 fala sobre isso. Ou seja, o que Deus está dizendo com isso? Que quando Deus iria trazer um juízo sobre um povo, uma nação, ele sempre avisava antes. Por que ele avisava antes? Porque ele queria dar uma chance às pessoas. Deus ele nunca é arbitrário, jamais. Deus é santo, Deus é perfeito. Todas as vezes que Deus ia punir um povo, ele primeiro dizia: olha, vocês estão no caminho errado, se acertem, porque senão eu vou punir vocês. Então, a ira de Deus ela se manifesta, mas ela se manifesta contra o pecado. E quando ela se manifesta, é porque Deus já falou anteriormente, ok? Esse é um ponto importante a se considerar. Outra questão sobre o discurso que Ezequiel fala. Então, a primeira coisa, ele deixa bem claro que essa ira que viria, esse julgamento de Deus não é algo sem aviso prévio. Eles já sabiam por causa da desobediência e do pecado deles. Segundo, o Deus de Israel, Deus Jeová, ou Yahvé, como é muito pronunciado lá através do hebraico, ele procede dessa maneira para oferecer uma oportunidade de arrependimento. Quando Deus anuncia a sua ira, é porque ele está ainda, mesmo quando ele fala, vou julgar, vou sentenciar, vou permitir acontecer tal coisa, Deus dá uma chance para que a gente se arrependa. Então, quando Deus usa um profeta, usa alguém dizendo assim, eu vou fazer tal coisa, vou permitir tal coisa acontecer. Se o homem imediatamente, se a nação ainda correr, se arrepender e buscar o Senhor, ela poderá ainda alcançar a sua misericórdia. Mas o problema é que, na maioria das vezes, as nações ou as pessoas não se arrependem, não dão a mínima, ouvem, parece que não ouviram o que Deus falou. Bom, o perdão de Deus ele só vem através do arrependimento. Nós temos um exemplo baseado no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10. Deus mandou Jonas até Nínive. Nínive é a capital da Síria. A Síria, uma nação extremamente abominável aos olhos de Deus na época, no contexto deles, praticavam coisas berrantes. A maldade dos assírios era terrível, praticada pelos seus exércitos a qualquer povo, que eles vinham sobre eles. E aí Deus manda Jonas, a gente já conhece aquela história toda de Jonas, não queria ir e tal, mas depois Jonas chega lá e fala, Deus sentenciou a nação, Deus mandou Jonas para profetizar o juízo dele sobre a nação. E aí Jonas vai e anuncia. O que acontece? O rei de Nínive se arrepende junto com toda a nação, promove um jejum,
ficam no saco, na cinza, ele se humilha e Deus o perdoa. Deus, então, não aplica naquele momento ali a sua ira, o seu juízo. Cerca de 100 anos depois, né, a nação se desviou de novo, era uma nova geração, se desviaram, praticaram a abominação de novo, aí Deus levanta o profeta Naum e manda Naum ir lá. Aí Naum vai e fala, assim como Jonas foi. Só que dessa vez agora, com Naum, o povo já não ouviu. A nação não se arrependeu. E aí o que acontece? Deus então envia uma sentença e julga e pune os assírios. Então, por que não se arrependeram? Então, o que faz a ira de Deus parar? O que traz o perdão? Arrependimento e confissão. Bom, essa era a parte do discurso profético. Então, que Deus iria mandar a sua ira, né? Ele faria isso por causa da desobediência e o pecado, mas mesmo assim, quando ele sentencia um povo, ele ainda está oferecendo a sua misericórdia, mas para que ela seja alcançada é preciso que haja arrependimento e confissão, né? Bom, mas o tempo dessa oportunidade, a grande questão aqui é que a gente pode perguntar assim, tá, pastor, tudo bem, então se um povo pecar, se Deus mandar uma sentença e se eles arrependerem, Deus pode revogar isso, Deus pode mudar o seu juízo, a sua sentença? Sim, ele pode fazer. A questão é, e o que aconteceu com Jerusalém? Foi assim que aconteceu? Não. No caso deles, eles já haviam extrapolado, eles já haviam passado de todos os limites. E aí, agora a sentença já era de um juízo que de fato iria acontecer. Então esse detalhe importante que a gente precisa considerar. O tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Deus é sempre de abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não quer ser ajudado? Certa vez o profeta Jeremias escreveu dizendo assim, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Eu penso coisas boas sobre vocês. Eu desejo coisas boas para vocês. Isso significa dizer que Deus deseja coisas maravilhosas sobre nós. O desejo de Deus é abençoar todas as nações. O desejo de Deus é nos tornar prósperos, abençoados, felizes em tudo que nós temos e fazemos nesta vida. Mas para isso é preciso que haja obediência à sua voz e à sua palavra. Então o castigo ele se torna inevitável por causa da reiterada desobediência do povo e porque infelizmente eles não se arrependeram. Deus deu tempo, mandou profetas e nada. Por último, Deus permite que o cativeiro, e nem lá no cativeiro, quando eles chegam ao cativeiro, eles se arrependem. Por isso o castigo naquele caso foi inevitável, porque se tratava de uma questão de justiça e santidade. A Bíblia diz que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, Deus é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Ninguém ama como Deus, ninguém é justo como Ele, ninguém é perfeito como Ele, ninguém é santo como Ele, ninguém é mais tolerante com o homem, com o pecador do que Ele é. Mas ninguém é mais justo do que Ele. E Ele sabe aplicar a sua justiça na hora certa e da maneira certa. Bom, segundo ponto importante sobre a identificação do juízo divino é a primeira parte do versículo 13, que é importante a gente ler aqui, como eu já tinha lido até anteriormente, dizendo quando Deus fala assim, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando. Ou seja, não é uma coisinha simples do dia a dia, um pecadinho aqui, outro ali. Não, é algo grave. Então essa expressão, quando uma terra pecar contra mim, ela se aplica a qualquer povo. Deus pode intervir em qualquer nação, porque todos os povos e nações pertencem a Ele. A questão de soberania de terra, de uma nação, é uma questão nossa, humana, de cada país. Mas Deus pode intervir em qualquer nação, em qualquer povo, porque todas as terras, toda a humanidade, o mundo, o planeta pertence a Deus. E todo homem é um filho de Deus por criação. Todo homem procede de Adão. Deus criou Adão. Todos somos filhos de Adão. Então Deus pode tratar com qualquer homem, qualquer ser humano, em qualquer lugar, em qualquer época. Segundo, existem inúmeras formas de Deus tratar com as pessoas.
Deus trata com as pessoas de diversas formas, né? Principalmente com aqueles que desobedecem e recusam ouvir a sua palavra. Bom, aqui o profeta Ezequiel, ele dá alguns pontos, ele trata de 4 questões que Deus disse que iria tocar na terra ali. Primeiro, que Deus ia tornar insustentável o sustento do pão. O versículo 13 fala sobre isso. Deus ia tornar insustentável o pão, ou seja, o pão representa o alimento diário, a sua comida, o seu sustento, e Deus iria tocar nisso, ou seja, eles iam sentir a falta do pão, do alimento, e a fome viria sobre eles. A palavra profética, ela se traduz como se, na linguagem de hoje, uma carestia, uma dificuldade, e também se fala sobre a fome e os extermínios dos moradores e até dos animais. Por quê? Por causa do pecado que eles haviam praticado. Isso se trata de uma grande crise nacional, econômica, que viria sobre toda a nação. E Deus diz: tornarei instável o sustento do pão. Enviarei contra eles, contra esta nação, a fome, e arrancarei dela homens e animais. Veja o que era a sentença de Deus para aquele povo por causa da sua infidelidade. Quem manda as chuvas é Deus que abençoa. O fruto da terra existe porque Deus é que abençoa. Mas naquele caso eles haviam se desviado tanto de Deus que eles estavam atribuindo a colheita, a bênção, a prosperidade a Baal. Assim é hoje. Quantas pessoas não têm agradecido a Deus pelo que têm? Não são gratas pelo trabalho, pela saúde, por tudo que Deus dá, se ensoberbece, atribuem a imagens ou a ídolos aquilo que elas têm, quando tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos é por causa dele, é por ele, é para ele, por meio dele. Sem ele a gente não pode fazer nada. O homem precisa ser grato a Deus e reconhecer isso, que se fazemos alguma coisa, se temos alguma coisa, é porque Deus nos dá a graça e a condição da gente fazer. Porque por nós mesmos não temos condição nenhuma. Mas naquele caso ali, conforme o profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 8, havia dito já anteriormente, Oséias é o profeta anterior a eles irem para o cativeiro, eles estavam atribuindo as colheitas a Baal e não ao verdadeiro Deus. A seca era um sinal visível do castigo divino. Deus estava anunciando a eles que iria enviar a seca. Jeremias profetizou no capítulo 12, versículo 4. E com base em Deuteronômio 28, versículo 23, Deus então iria castigá-los com a seca por causa da desobediência. Também Deus iria mandar a espada, uma linguagem figurada para designar a guerra. Deus iria permitir que inimigos se levantassem contra eles e os vencesse, temporariamente, mas queriam vencê-los por quê? Por causa do pecado e da desobediência. Ezequiel 6:3 fala sobre isso, como o versículo 12 também, e no capítulo 7, versículo 15. Então essas eram as consequências que eles iam sofrer por causa do juízo divino. A fome é uma referência à escassez de alimento, e isso mostra o quanto eles iriam sofrer, tanto pela fome, como também pela peste que viria, pestilência, os inimigos queriam perturbá-los, queriam prová-los, iriam vencê-los, isso como castigo de Deus sobre a vida deles. Esse era o ponto, então, importante para a gente entender, era a descrição do juízo. Então, o que Deus falou que ia acontecer? Quando uma nação pecar contra mim gravemente, eu vou enviar essas coisas. É interessante aqui, e nós, irmãos em Cristo, povo de Deus, atende o seguinte: é o próprio Deus quem diz que vai permitir aquilo acontecer. Às vezes a gente atribui, o diabo só vai tocar em alguma coisa, ele só vai fazer alguma coisa se Deus permitir. O Salmo 24 é claro: do Senhor é a terra, o mundo e sua plenitude, e todos aqueles que nele habitam. Nada acontece sem a permissão de Deus. Agora entenda algo que eu quero te deixar bem claro aqui. A vontade de Deus, ela pode ser aquela vontade ativa, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus planeja, o que Ele quer para nós. E a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
Agora, existe também a permissão de Deus, a vontade permissiva, aquilo que ele permite. Não necessariamente é o que ele quer, mas às vezes é o que ele permite. Nem todas as pessoas que alcançam um cargo de uma autoridade ou chegam em um determinado lugar é porque Deus quis. A Bíblia diz que todas as autoridades são constituídas por Deus. Sim, as autoridades são constituídas porque ele deu sabedoria aos homens para criar cargos, esferas de liderança, de ação, de direção, de administração, de governos. Ele dá essa capacidade ao homem e ele mesmo dá aos homens um entendimento que a autoridade é algo que vem de cima para baixo. E a autoridade representa ordem, respeito e precisa ser respeitada. Mas isso não significa necessariamente que todas as pessoas que alcançam um cargo, um nível de autoridade, elas foram aprovadas por Deus. Não. Muitas das vezes Deus até permite. Por que ele permite? Porque o povo fez escolhas erradas. Porque o povo não fez escolhas sábias. Agora, não é porque o povo escolheu errado que Deus vai concordar. Não. É preciso dividir isso. A instituição da autoridade é algo dado por Deus. Mas não significa dizer que Deus concorda com todas as pessoas que estão exercendo cargos de autoridade. Isso é preciso ser dividido. Porque muitas das vezes, se o homem fizer escolhas erradas, ele será responsabilizado pelas escolhas erradas que fez. Ok? Vamos lá. A gente tem aqui alguns exemplos de intercessão pelo pecador. Nós encontramos Jeremias e Ezequiel, no livro de Jeremias e Ezequiel, nesses dois profetas. Jeremias fica lá em Jerusalém, Ezequiel vai para o cativeiro, fica lá com o povo, e Daniel também vai para o cativeiro e está na corte de Nabucodonosor, na Babilônia. Nós vemos alguns casos aqui de homens que oraram e Deus ouviu. Moisés, um grande homem de Deus, né? Moisés, Abraão e Davi, esses três nomes no Antigo Testamento, eles são três grandes ícones de Deus, três grandes instrumentos de Deus, né? Abraão, Moisés e Davi. No caso específico aqui de oração intercessória, nós temos o caso, por exemplo, de Moisés e Samuel, que Deus fala, né? Jeremias escreve sobre isso, e Ezequiel, né? Nesses casos, Moisés e Samuel, Deus disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, não ouvirei o povo. Ainda que Noé, Daniel e Jó clamar, interceder, também não vou responder. Aí vem a pergunta, mas por que? Esses homens deixaram a desejar diante de Deus? Não, pelo contrário. Deus dá testemunhos deles e diz assim, esses são justos. Se eles clamarem, eu virei a eles e salvarei eles. Mas eu não pouparei vocês por causa deles. Porque o pecado chegou ao ponto de ser tão grande que Deus disse que nem se esses homens se pusessem diante de Deus. E olha que a Bíblia fala sobre a intercessão. Ela diz que nós devemos orar, interceder, levantar mãos santas, e a Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo. Mas há momentos que Deus, então, ele tira o justo, ele poupa o justo e ele vai punir o pecador. Vai chegar um dia que Deus vai tirar a sua igreja da terra, e aí Deus vai tratar com a humanidade e com a nação ímpia, com os ímpios, e vai tratar também com a nação de Israel e aquilo que a gente chama de grande tribulação. Hoje é a igreja que impede, porque o Espírito Santo está aqui e ele, através de sua igreja, usando a sua igreja é o instrumento que Deus usa para refrear o seu juízo, por causa da igreja, da verdadeira igreja. Mas um dia Deus vai tirar a igreja e aí ele vai tratar com a humanidade. Então, nesse caso aqui, a gente tem exemplos, e Jeremias e Ezequiel citam exemplos de que homens como Moisés e Samuel, eles oraram e várias vezes Deus ouviu, Deus atendeu. Mas houve momentos que Deus disse, não atenderei, eu pouparei eles, mas não pouparei por causa do pecado que chegou a um nível extremamente grande, né? Deus havia perdoado o povo várias vezes. Através das orações desses homens, desses profetas, Deus já havia perdoado, Deus vinha perdoando e dando misericórdia. Só que eles, infelizmente, eles vinham cada vez mais pecando mais. E aí, o que acontece então? O castigo se torna inevitável. Por causa das reiteradas rebeliões
que eles haviam praticado, chegou a um ponto que não havia mais retorno. Não que Deus não pudesse alcançá-los. Não há pecado que Deus não possa perdoar. A questão é, os homens estão dispostos a se humilharem, a se arrependerem, confessarem e buscarem a misericórdia do Senhor? O problema está em quem? Deus, ele não se fecha a perdoar o homem. O homem é que se afasta de Deus. A apostasia, a blasfêmia são pecados que normalmente não há o perdão. Por quê? Não que Deus não possa perdoar, mas quando a gente fala que alguém blasfemou contra Deus, contra seu espírito, o pecado da apostasia, porque são pecados decididos não num momento de um calor, de um problema, decididos de forma asseverada, continuada, é algo determinado, pensado, analisado, refletido pelo homem, pela sua dureza de coração. Ele se decide em ir contra Deus, e aí ele mesmo se fecha, não tendo mais como alcançar o perdão e a misericórdia do Senhor. Mas a Bíblia fala inúmeras vezes que Deus sempre se colocou à disposição para perdoar o pecado. Então, quando que Deus não atende a oração intercessória de um justo? Deus não atende, não é porque o justo deixou alguma coisa a desejar, não. É porque o pecado chega às vezes a um grau, a um nível. Você pode orar por alguém, mas se essa pessoa não se arrepende, se ela não busca Deus, você prega o evangelho, mas a pessoa não quer nada com Jesus, e aí? Como é que fica? A gente prega, mas o homem tem que decidir. Nós podemos interceder, mas a nação tem que tomar uma decisão. Aqueles homens, eles tinham condições de orar e falar com Deus, e Deus imediatamente ouvi-los. O problema não era eles, o problema não era que Deus não queria ouvi-los, o problema é que a nação havia se decidido em não querer voltar para Deus. Por isso é que Deus não atendeu a oração e disse que não atenderia a oração deles, porque Deus conhecia o coração do povo. Deus sabia que o povo não queria nada. Aqueles homens podiam estar na frente do povo. Vamos criar uma ideia aqui hipotética. Na frente ali do povo, intercedendo, e o povo estava atrás pecando, não querendo obedecer à voz de Deus, né? Então isso é diferente de quando alguém se arrepende, porque quando há um arrependimento, Deus estende as mãos, mas não adianta você orar por alguém que não se arrepende. Apostasia é negar a fé que um dia antes defendeu, e agora, por reiteradas vezes, o povo havia se apostatado, eles haviam se desviado de tal maneira que só mesmo um juízo divino sobre eles. Por que eles haviam rejeitado os profetas? Eles haviam rejeitado os profetas porque eles tinham uma máxima popular, né? Eles achavam que, bom, se Deus lá atrás disse para Abraão, Gênesis 18, que quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, e aí Abraão foi falando com Deus, Senhor, 50, 40, 30, 20, aí Deus falou, olha, Abraão, se tiver esse número aí eu não destruo não. Aí Abraão por último falou, Senhor, eu não quero sem como, se tiver 10 justos. O Senhor falou, tá bom, Abraão, negócio fechado. Se eu encontrar 10 justos lá, eu não destruo a cidade. O problema é que não tinha os 10 justos, né? Mas Deus falou, se tiver 10 justos, tá bom, eu não vou destruir. Houve casos que Deus poupou por causa da oração de um justo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Deus ouviu a Moisés, Deus atendeu a Samuel, mas tem um limite, né? Então eles achavam que porque Deus no passado já havia atendido um homem, alguns, então a gente pode continuar pecando que Deus vai atender eles. Aí Deus disse, opa, pera lá, tem limite, né? Então por que Deus então rejeita? Deus não rejeitou os profetas em si, Deus rejeitou foi eles e os seus falsos profetas, né? Que naquele contexto eles tinham bastante falso profeta ali, profetizando bênção, milagre e a bondade de Deus, quando Deus disse para eles, vocês querem bênção? Acertem-se, façam o que é certo, e aí vocês vão ter a misericórdia. Então eles não acreditavam no juízo divino contra a nação, porque eles achavam, peraí, Abraão é nosso pai, a lei veio por intermédio de nós, Deus se revelou a nós, Deus nos tirou do Egito, Deus nos deu a terra que manda leite e mel, nós somos o povo da bênção. Deus não vai mandar juízo sobre nós, não. Mais ainda que a gente tem o templo, né? Aí que Deus não vai mandar juízo. Engano deles. Acharam que Deus não os puniria, que Deus não os julgaria. E aí é que veio o juízo de Deus.
Então, a geração dos profetas, os homens de Deus, eles oraram, intercederam, e Deus muitas vezes os atendeu. Agora, a questão é diferente, é porque havia uma provocação contra Deus. E é por isso que, nos versículos 14 a 20, do livro de Ezequiel, capítulo 14, Ezequiel afirma dizendo o seguinte: ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, Deus disse, eu não os ouvirei. Pela justiça deles eu vou livrar apenas a alma deles. Né? E essa palavra vinha carregada, ela vinha autenticada de uma palavra muito que identificava o peso da palavra profética. Assim diz o Senhor Jeová. Deus estava dizendo então que ainda que esses homens estivessem diante dele, ele não ouviria o pedido do povo. Quem era Noé, Daniel e Jó? Noé e Jó, esses homens, são antes do contexto da formação da nação. Eles não são exatamente os israelitas, eles são grandes patriarcas, são antes da lei, de ser dado a lei, e já eram justos, já honravam a Deus, mesmo sem ter o livro da lei. Não passaram pelo Mar Vermelho, não conheceram ali aqueles milagres no Egito, mas eles andaram verdadeiramente por fé. Obediência à palavra de Deus. Por esses homens se tornam grandes ícones de Deus. E Daniel? Daniel era um jovem ainda e estava no contexto deles ali, mas Daniel estava lá na corte. Mas Daniel não se vendeu, não se prostituiu. Daniel não se mundanizou, não se globalizou com eles, com aquilo que era do momento. Daniel se manteve firme e honrou a Deus. Por isso que Deus cita Daniel também como um exemplo do contexto do momento. Deus cita 2 homens do passado, 2 patriarcas, Noé e Jó, e cita Daniel, um homem do contexto do momento, e diz, ainda que esses 3 justos se estivessem diante do Senhor, Deus iria poupá-los e não o povo. Isso mostra de que Deus ouve a oração do justo, ele conhece o justo, ele sabe separar na hora do juízo a quem ele vai julgar e vai punir, porque ele é perfeito em seus juízos. Bom, alguns expositores tentam até colocar aqui que esse Daniel não seria o Daniel da corte, mas não tem como dizer isso. Isso é praticamente um texto vencido, porque Daniel ele é citado por Ezequiel. Ezequiel conhecia Daniel, provavelmente Jeremias também o conhecia, né? E o povo de Israel que estava ali, de Jerusalém, estava no cativeiro, eles conheciam muito bem Daniel. Então não há como ter dúvida de que esse Daniel, de fato, era o Daniel que eles conheciam. Bom, o que nós podemos aqui, nós vamos concluir essa aula dizendo, de que Deus, ele é um Deus de amor, de misericórdia, ele é longânimo, ele é compassivo, Deus é amoroso. Ninguém ama mais do que Deus, ninguém é mais tolerante e misericordioso do que Deus. Mas também ninguém conhece o homem mais do que o próprio Deus. Ele nos dá um norte a ser seguido. Ele nos deu a sua palavra. A sua palavra é o caminho, é o meio, é um instrumento pelo qual nós conhecemos a vontade dele e aí ele se revela a nós. Se andarmos pela sua palavra e a obedecermos, a bênção dele será certa sobre nós. Mas se desobedecermos a sua voz, a sua palavra, ele tem sido tão bom que mesmo assim, ele envia profetas, ele fala, ele manda sinais, mas também dá a sua sentença. Mas na esperança de que haja em nós arrependimento. Eu termino essa lição concluindo dizendo o seguinte: Deus é o justo juiz, perfeito, é um Deus de equidade. Esse Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, ele julga tudo e todos e julgará também no seu juízo final a todos. Ninguém escapará de seu juízo. Ele hoje nos dá a chance, o tempo, para que sejamos alcançados por sua bondade e sua misericórdia. Fica aqui diante de nós a responsabilidade de tomarmos a atitude. Não podemos nos valer porque os nossos pais foram servos de Deus, ou porque a nossa igreja no passado, ou a nossa denominação, ou a nossa nação, isso ou aquilo. A responsabilidade é pessoal. É preciso nos conscientizarmos de que Deus, ele é misericordioso e longânimo.
Nas palavras do apóstolo Paulo, ele disse: aonde abundou o pecado, a graça será maior. Mas, ao saber que aonde o pecado abundou e onde o pecado foi grande, a graça será maior, isso me dá o direito de continuar a pecando para que a graça seja maior ainda? Não. Não é porque eu sei que Deus é amor e é misericordioso e é longânimo que eu vou pecar contra Ele. Ou saber que tem alguém orando por mim. Não. O que Deus quer é arrependimento, é confissão, é fé nele. Termino dizendo o seguinte: é tempo de nós nos humilharmos diante de Deus, chorarmos o nosso pecado, nos arrependermos, confessarmos a Ele, pedirmos o perdão, confessarmos o pecado da nossa nação e clamarmos a Ele, pedir a Ele: Senhor, tenha misericórdia de nós. Como disse Jeremias no seu livro das Lamentações: põe a boca no pó, talvez haja esperança. Deus nos abençoe, Deus abençoe a nossa nação, nossa igreja, nosso Brasil. Oremos, vamos pregar a palavra e vamos pedir a Ele que Ele tenha misericórdia de nós. Estamos atravessando dias difíceis, dias desafiadores, mas Deus levantou uma igreja no Brasil. Há homens e mulheres corretos, honestos, há homens e mulheres que pagam o preço da obediência à palavra de Deus. E eu conclamo a você, meu irmão, minha irmã, que honra a Deus, que serve a Ele, para um tempo de oração, de busca, de clamor a Deus pela nossa nação. Chorar o pecado do nosso povo, da nossa terra, da nossa família, e pedir a Ele, como eu sempre falo nas minhas orações: Senhor, não por nós, porque nós não temos essa condição, somos falhos. Como Isaías disse: eu sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas vamos pedir assim: Senhor, por causa do Teu nome, da Tua misericórdia, do Seu amor, da Sua justiça, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra. Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus permitir. Mais uma vez, se você não se inscreveu no canal, se inscreve lá, deixe lá o seu like. Deus te abençoe, na esperança de estarmos juntos aí nas próximas aulas. Um grande abraço, a paz do Senhor a todos.